A Graziella, é Graziella Barduco. A Gra é uma multiartista, ela é atriz, diretora e escritora, educadora, né? Arte educadora, né? Também. Cantora, editora de vídeo, mestre em artes da cena e autora de 2 livros. Na Rima da Menina, achei lindo esse nome. Ah, Tem uma graça. Na Rima da Menina e o outro como chama o outro? lutei contra 100 leões, todos 100 eram jumentos. Ai, gente. Muita coisa que a gente tem Olha, pra falar. eu tô brincando que a gente tá se virando nos 30 aqui nessa quarentena, mas tá rolando da gente se reinventar e conseguir utilizar as ferramentas que a gente tem à mão para seguir em frente, né? Pra gente não sucumbir nessa crise toda. Então, e até estava conversando com uma amiga minha semana passada que eu tô tendo oportunidade de conversar com as pessoas que eu não conseguia conversar antes, porque era tudo tão corrido, era tanta loucura tempo que pra você nada, né? não tinha tempo de trocar figurinha com os outros artistas, de saber o que as outras pessoas estão pensando, estão fazendo. Então, acaba que é um momento muito ruim, mas assim, eu do lado privilegiado, né? Porque eu acho que eu sou privilegiada de poder estar em casa, sabe, me resguardando minha família. Eu consegui fazer antes dessa crise uma boa economia, então eu tenho do que viver agora, mas não é todo mundo que tem essa realidade. Então, desse lado privilegiado, eu consigo me reinventar nessa quarentena para conseguir produzir, né? Ainda alguma coisa de arte. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todo mundo, né? Então, também não dá para esquecer esse lado. Quando você compõe, né? Aquela música que você fez há pouco tempo e acabou de gravar, né? Muito bonita, por sinal. Onde que o pessoal pode escutar ela? Então, a Sentido da Vida, ela tá nas plataformas digitais. A gente lançou a música no mês passado e aí ela tá no Spotify, na Apple Music, ela tá no Deezer, tá na Palco MP3, que dá pra gente ouvir também do PC. Tá assim nessas plataformas digitais, Google Play, e é muito legal você falar dela, porque essa música nasceu enquanto poesia, né? Eu escrevi essa música em 2019, em janeiro de 2019, numa viagem que a gente fez para São José do Egito, num festival de poesia que tem lá sempre no começo do ano. Num primeiro momento, ela surgiu enquanto poesia, e eu nem pensei em fazer música, nada. E aí, voltando dessa viagem, eu mandei essa poesia para um amigo que trabalha comigo, que é músico também, e falei assim, João, vê se você consegue fazer um arranjo em cima dessa letra, ver se nasce alguma coisa dela, porque eu gostei do que eu tinha escrito, porque eu tinha falado com a alma ali. Claro. Aí, então, ele fez um arranjo no mesmo dia, e ele estava de férias com a mãe dele na praia, e aí ele me mandou com a voz da mãe dele cantando. E ela é cantora lírica, linda, maravilhosa. Então, essa primeira que eu recebi foi com a voz da mãe dele, e a voz dele, e ele tocando no violão. E aí eu falei, gente, amei esse arranjo, ficou perfeito. Mas aí eu tava naquela loucura de terminar o mestrado, de estrear espetáculo e tal, e aí fui deixando aquilo, né, ali pra fazer alguma coisa com isso. E aí, agora, no começo desse ano, a gente conseguiu finalmente tirar esse projeto da gaveta e gravar essa música. Aí, então, eu fiz a segunda voz, o João Pedro fez a primeira voz, fez o violão, a gente gravou, e aí a gente lançou essa música e entrou na quarentena. Foi aquela coisa assim, foi em cima da pinta. A gente... Foi tudo muito rápido. Foi pra quarentena, né? Foi pra quarentena, então... Sentido da vida? Sentido da vida, isso. Esse negócio dos artistas também se diversificarem é uma coisa bacana, né? Então, acaba que, na verdade, vai surgindo, assim, no decorrer da nossa trajetória, as coisas vão se agregando, porque a gente sente a necessidade de não fazer só uma coisa. A gente precisa
estar com essas ferramentas à mão para poder conseguir transmitir a nossa mensagem. Então, a gente vai fazendo um acúmulo de funções, né, no decorrer dessa trajetória enquanto artista e acaba que a gente fica com um monte de coisa. Mas eu acho que faz parte, eu acho que eu, por exemplo, sinto a necessidade de estar buscando outras coisas. áreas, então, e aí eu vou sempre agregando alguma coisa, né? Então, uma coisa interessante que para mim começou assim, né? Eu primeiro comecei a atuar, comecei a cantar antes de tudo, né? O canto apareceu primeiro e as composições primeiro. Bem nova, já compunha em forma de poesia, mas já vinha música na cabeça. Então, quando veio para mim, né, eu tinha 15 anos, 14 anos, então vinha a poesia e a música. entendi. E aí eu escrevia, né? E na época não tinha gravador, não tinha nada, então eu guardava a música na cabeça. Entendi. Olha que coisa. A primeira música que eu gravei foi uma composição que eu compus com 16 anos, eu gravei aos 21, que era Acha que é Certo. Foi a primeira canção, E aí, o que aconteceu? Veio depois o teatro, fiz artes cênicas, né? No Everton de Castro, morei no Rio, fiz tablado, Casa da Gávea, Laura Alvim, fiscal, Escola de Artes lá das Laranjeiras. Fiz todos os cursos possíveis, né? Como atriz, para se especializar. E aí, a produção apareceu depois. Entendi. Quando eu aprendi a produzir, eu fiquei mais ativa, porque eu não dependia só de alguém me chamar como atriz. Eu também já produzia, então isso me rendeu... Assim, foi um up para mim. Aí eu já levava os espetáculos para fora, né? Vendia para fora os espetáculos. Então, foi uma coisa bem bacana. Então, e falando da quarentena, que a gente estava falando rende, né? Você conseguiu lançar música na quarentena. E eu, nessa quarentena, eu compus também uma canção. Eu queria até falar para você dela. Que é a canção que chama Gaia. Né? A Gaia é o seguinte, né? Eu estava pesquisando, vendo algumas coisas, e tem uma teoria científica do James Lovelock, que é um cientista que ele dá o nome para o planeta Terra de Gaia, tá? E que o planeta Terra é um ser vivo e complexo também. Então, ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria de Gaia, né? Que nós não moramos num lugar e acabou. O planeta Terra, ele é complexo, ele é um ser vivo, né? E aí, o que acontece? Na mitologia grega, esse nome, Gaia, é a personificação da Mãe Terra. Isso é uma coisa mais antiga, né? Que agora o James Lovelock encaixou na teoria científica. E na cultura também, lá dos Andes, né? Dos indígenas, dos Andes, é conhecida como Pachamama, a Gaia. Aí eu comecei a pesquisar sobre Gaia e vi várias imagens sobre Gaia e tal. E aí eu compus a canção Gaia. Coloquei voz semana passada na canção Gaia. E aí a semana que vem eu vou fazer um clipe, uma coisa simples, mas bonito, bem feito. É importante essas coisas, né? A Gra, que está participando comigo também, é uma multiartista, gravou uma canção. Como é que chama mesmo, Gra? A música? Sentido da Vida. Mas vai estar em todas as plataformas, né? A música. Está nas plataformas digitais. Ah, que amor. E a minha logo, logo vai estar, hein? Semana que vem. Ah, que delícia! Gaia, 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 falando do planeta Terra, falando do nosso momento, né? Levando aí, levando uma mensagem, né? De esperança, de fé, que tudo vai passar, né? A gente agora está assim em casa, mas tudo vai passar. E a gente tem que se unir mais, né? A gente tem que ter tempo para conversar com os amigos, tempo para falar. Eu acho que esse momento, a gente que está desse lado privilegiado, que consegue ficar em casa, que consegue fazer essa quarentena, que consegue trabalhar de casa, eu acho que é um momento não só da gente olhar para dentro de si, mas também de pensar no outro, pensar o quanto é importante você trabalhar a generosidade com o outro, você ouvir mais o outro, né? Às vezes a gente tem aquela ânsia de falar e não escuta muito o que o outro está falando. Então eu acho que é tão importante a gente ter essa possibilidade de estar ouvindo o outro, mesmo que virtualmente. Então, o mais importante de fazer live é isso, né? De estar ouvindo o outro sinceramente, né? Então, olha,
A gente falou de alma, poesia e canção, mas surgiram vários assuntos, vários livros, né? Maravilhosos. Na verdade, a alma, a poesia e a canção, ela tá em tudo, né? Tudo, tem tudo, Ela tá tem presente com em certeza. tudo na Ai, gente. que bom. Ai, gratidão pelo seu tempo, por ter aceitado o convite, a todas as pessoas que participaram, que tá desde o início com a gente. Que delícia. Foi muito A gente gostoso. foi muito gostoso. Ó, nós falamos de alma, poesia e canção, falamos nesse momento. Bom, quem segue a Gra pode me seguir. Meu Instagram é Janaína Kais, oficial. E quem me segue, segue a Gra, que é... O seu é? Graziela Underline Barduco. Graziela Underline Barduco. É isso. Então, corações para vocês. Ai, Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E a todos que estiveram com a gente até agora. Um beijo. Pá, vou te ligar depois, tá? Um beijo. Beijo para vocês, viu?